Saudações arquivistas, a todos que acompanham o Corem Arquivista. Estamos aqui direto do ateliê do Regis Soares, chargista, cartunista e caricaturista paraibano. Bom dia, Regis. Bom dia. Grato por nos receber. Regis, por gentileza, fala um pouco da tua história como chargista, cartunista e caricaturista. Olha, começou no mercadinho do meu pai. Eu tinha na faixa assim de 10 para 12 anos por aí, e frequentava bastante gente nesse mercadinho, e tinha umas figuras bem engraçadas, né? Meu pai tinha uma parte do mercadinho que ele vendia, enquanto a esposa estavam fazendo as compras, aí ia com o marido e ficava tomando um negocinho de lado ali, lá do balcão. E eu despachando e achava aquelas figuras engraçadas, dava vontade de desenhar. Então, quando eu comecei a fazer isso, comecei pelo desenho do meu irmão, aí depois desenhando esse freguês, aí tive a vontade de colocar na parede. E aí, quando chegava o pessoal da família, um filho, uma mulher, eu via, é fulano, e começava a rir, e o negócio foi pegando nessa brincadeira, né? Aí até que um dia chegou os frequentadores que frequentavam lá, um poeta e um artista plástico, né, um escritor, e eles viram aquele desenho e começou a perguntar ao meu pai quem que desenhava. Meu pai tentou esconder, né, porque os caras com aparência de cabelo grande, aquela coisa toda, e pai tirando de fininho, aí depois, pai, isso é meu filho. Aí os caras ficaram interessados em me conhecer pessoalmente. E a minha sorte foi ter conhecido realmente os dois, que foram Chico dos Santos e Cláudio Limeira. E daí eles começaram a me orientar o que era aquilo que eu fazia, que eu nem tinha noção do que eu fazia. Aí começaram a dizer que era caricatura, que é coisa rara, que não é todo mundo que faz, que são artistas, né, que às vezes vem com aquele dom mesmo de fazer as coisas. Então começaram a me dar livro para pesquisar sobre os caricaturistas, fazer informação. Mas aí eu tive com o que era artista plástico, material de desenho, e me levar para casa dele. Então foi esse grande incentivo aí que me deu essa vontade de me dedicar mais ainda. Porque se não fosse isso, talvez é isso que falta às vezes em muitos jovens, muita criança, que essas escolas era para ter alguém para descobrir talentos, para incentivar as pessoas que chegam com um talento, já que ninguém incentiva, vai ser outra coisa na vida, sem ter nada a ver com o que ele realmente nasceu para ser e que eles gostam, né? Porque o bom da vida é você fazer o que gosta. Eu mesmo vivo da arte. Eu tenho tudo, graças a Deus, eduquei meus filhos com o trabalho de arte, até hoje. Ô, Regi, quem foi a tua grande inspiração? Quem você se inspirou para ser o que você é hoje? Meu pai, ele comprava muitas revistas usadas e jornais, e vinha nessas revistas Cruzeiro, tudo vinha o Amigo da Onça, que era um personagem de Périx, né? E vinha vários trabalhos assim de chargista. Quando eu via, eu ficava doidinho e selecionava, guardava isso aí, para poder ficar olhando depois, para ter a história, ver o que era e lia o que estava acontecendo, né? Porque se você, com esse trabalho que a gente faz de charge, né, que é um trabalho de crítica, de humor crítico, né, é um humor gráfico, né, ele é muito na base da crítica e política também. Se você não tiver atualizado, você estiver por dentro das coisas, e ser uma pessoa também politizada, a coisa não vai, entendeu? Porque geralmente tem gente que só se acostuma a ser caricaturista, só faz caricaturar, que é esse dom que já vem com ele, mas ele não desenvolve o lado da charge, o lado do cartoon, porque aí é onde você tem que ter o desenvolvimento cultural. Você tem que pesquisar, tem que ler, tem que estudar, você tem que estar por dentro das coisas, tem que estar bem atualizado para desenvolver esse trabalho, entendeu? Essa questão da tua arte, esse dom,
você tem desde criança. E esse incentivo que foi te dado, Sim. foi importante, para você dar continuidade, o apoio da família, o apoio nesses seus amigos, foi importante para tu dar continuidade ao teu trabalho, Cara, foi mais importante o pessoal dar esse incentivo, ter essas duas pessoas que, né? E eu participar depois de movimento de bairro, movimento estudantil, isso aí me ajudou bastante, né? Porque geralmente da família eu não tinha muito apoio, porque meu pai praticamente só comerciante, analfabeto, né? Minha mãe também, eles não tinham essa noção, porque pai dizia mesmo, muitas vezes eu ficava fazendo os desenhos na mercearia, ele até chegava ao ponto de tomar da minha mão, rasgar, porque dizia que eu ia morrer de fome, que isso aí não dava, isso não dá, isso não tem futuro, isso é um negócio sem futuro, vai cuidar disso aqui, que isso aqui é seu, quando eu morrer isso aqui é seu. Quer dizer que ele achava que o comércio era mais garantido, então, e é tanto que depois, quando eu tive que sair, deixar, com 22 anos, deixar realmente de trabalhar, ajudar ele e ir atrás do que eu gostava de fazer, viver da arte, ele até pensou que não ia dar certo, achava tudo, essas coisas todas, quando pensa que não, eu estava ganhando dinheiro com o meu trabalho e até chegar ao ponto de ajudar ele também, né? E ele chegar a ver o valor do que eu cobrava do trabalho e ele ficar assim, imaginando como é que pode chegar em casa animado, dizer para minha mãe, ele cobrou um desenhozinho que ele fez lá, que dá para eu comprar 5 sacos de açúcar, 3 sacos de feijão, que não sei o que, para o valor que ele, entendeu? Que ele, como comerciante, comprava em saco, né, para vender. E achou que um negócio que eu fazia, o que o cara pagou, ele ficava, ele chegou até o ponto de perguntar, você não está enrolando o rapaz não, que mandou você fazer esse desenho? Até essas coisas, né? Régio, eu acompanho teu trabalho desde pequeno, desde criança. Fala um pouco, Régio, do projeto Charge da Rua, que se tornou tão importante para Paraíba, esse teu trabalho, muito relevante. Então eu gostaria que você falasse desse projeto. Olha, no tempo eu trabalhava no Jornal Momento e já tinha minha serigrafia aqui, meu trabalho aqui, né? Então, eu dava um expediente lá e a maior parte do tempo era aqui o meu trabalho, os clientes que eu tinha já se formando, já aumentando a clientela. Então apareceu um buraco na rua, aí, que era uma coisa que só era água direto, não parava, saía, né? Se ninguém sabia o que era, se era um cano furado, aquele negócio, isso que ninguém tomava providência. E eu chegava no jornal, às vezes comentando com os colegas, né, jornalistas, até que um deles chegou para mim e disse, oxê, rapaz, tu não é chargista, por que tu não bota uma charge lá e começa a tirar onda? No instante eles vão consertar esse negócio. E realmente, quando eu vim para casa, cheguei no jornal, no outro dia tive a ideia e coloquei, e era um processo de eleição, eu estava mesmo na semana da eleição, eu coloquei a primeira placa, foi assim eu não voto, aí coloquei ela dentro da lama, dentro do buraco mesmo, é assim eu não voto, já para me entender que do jeito que estava ali eu não ia votar. Então foi demorando, eu fui fazendo outras coisas, né, outras charges para chamar a atenção, chegou um ponto de secretário da prefeitura derrubar a placa, ficar pulando em cima, feito um maluco no tempo. E eu liguei para o jornal contando o acontecimento, aí eu não tinha, os caras, mas tem uma foto, então eu não tinha prova, então eu peguei, tinha as pessoas que viram, né? Aí eu peguei, me preparei, comprei uma máquina fotográfica, até uma filmadora no tempo, disse, agora se ele vir qualquer um, eu agora vou ter como registrar. Então esse trabalho da charge era tanto assim, um buraco que incomodava os vizinhos, as pessoas que andavam na calçada, levavam um banho de lama, como também o meu trabalho, principalmente a minha casa, que era a lama jogando aqui dentro. E daí, pronto, foram demorando, passaram 4 anos e eu sempre colocando a charge, que até que ponto eles tomaram uma providência e consertaram o buraco. Mas quando consertaram o buraco, o pessoal já passava de ônibus, aí os carros passavam e via a charge. Aí eu pensei que eu ia parar, né? Vamos dizer, resolvi meu problema e pronto. Mas não, mas o pessoal começava, no dia que eles passavam, que estavam consertando o buraco, a prefeitura, fizeram
Todo mundo gritava, aplaudia, fizeram uma manifestação na hora que passava, tirava a onda danada, né? Aí eu pensei, pronto, ia parar, mas não. Quando parei de fazer a charge, o pessoal começou a cobrar. Aí disse, cadê a charge, cadê as piadas, cadê? Aí eu peguei e tive a ideia, exatamente, rapaz, vou usar o espaço aí agora com um trabalho político, né? Uma denúncia social das coisas que acontecem, tanto local, nacional, como internacional, e vou botando minha charge. O problema do buraco é uma interferência externa. Aí o problema já foi resolvido. O negócio aí, a charge pegou. As pessoas começaram a gostar do trabalho, né? Aí pronto, até hoje mantém a charge na rua. Eu fazia diariamente, praticamente depois 3 dias, dependendo do acontecimento. Comecei a fazer essa charge, colocando na rua com 22 anos para 23 anos. Hoje eu estou com 62 anos. Então já não tenho aquele pique mais de pegar, são 2 painéis, de colocar um, deixar o outro já em branco. Quando acontecer a coisa, eu já passava tanto que o pessoal dizia, oxe, a charge já está no lugar, que eram 2 painéis. Um já estava branco, pintado de branco, para poder pegar a ideia na hora e já colocar, tirar o outro. Aí hoje eu estou com a ideia de tentar ver se faço uma parceria com esse pessoal que tem esse telão LED, porque fica mais prático para mim, exatamente como eu faço. Hoje eu coloco, todo dia eu coloco uma charge, todo dia eu tenho uma charge minha que eu coloco no meu Instagram, Regis Charge e Charge na Rua, tanto no Instagram como no Facebook. Então já tem mais de 10 mil pessoas que já me seguem no Instagram, entendeu? Aí tá funcionando a coisa direitinho, mas a charge na rua seria mais interessante também, porque o povo tá acostumado a ter uma história, né? Vamos dizer, vai fazer 40 anos, né? Fazer 40 anos. Tem menino, vamos dizer, tem gente que tiver 40 anos, foi no tempo passado no colo do pai, né? Hoje tem 40 anos, hoje tem 30, tem 20 e pouco, que viram todo esse processo aí, que são pessoas já com seus 40 anos, mas vamos dizer que vamos estar 35, né? Que com 5 anos já tem noção daquele negócio. É exatamente esse trabalho que eu quero agora manter, com Charge na Rua já é um projeto, já é uma coisa já conhecida até internacionalmente, né, o trabalho, e era para sair até no Guinness, porque ninguém teve essa ideia até hoje, né, de manter esse tempo todinho e mexer com político, vamos dizer, com governador, presidente e tudo, que eu tive aqui, uma visita de 4 governadores vieram aqui no meu ateliê. Vieram para oferecer emprego. E eu mantive a questão da linha e do lado assim da dignidade e do respeito à população que gostava do meu trabalho, que não troquei, né, esse projeto, essa ideia, isso que o pessoal adora, gosta e se identifica por questão oportunista, né? Exatamente, você vê, eu era praticamente um menino e chegar um governador na sua casa, né? Não é todo mundo que, entendeu? Então eu já era cara de esquerda, já tinha uma visão das coisas, então se eu não tivesse a consciência social e política e não tivesse o lado honesto, o lado sério do que eu fazia, tinha acabado, esses caras já tinham acabado a charge na rua, porque exatamente se eu aceitasse um emprego era praticamente para trocar. Para com isso aí e vai trabalhar, que a gente arruma um negócio para você. Mas eu agradeço demais a população. Você enxergou isso como um silenciar, um querer silenciar? Claro. O governador, o cara para marcar uma audiência, um vereador, trabalho, imagine para você falar com um governador. E esse pessoal vieram aqui e não marcaram nem audiência para vir aqui na minha casa, não. Eles entraram aqui como se estivesse achando que era dono até da casa, mas depois de emburacar. Entendeu? Eu trabalhava no centro de passado e a charge dele era motivo de debate. Lá na levava tinha da direita e tinha da esquerda. Aí a gente montava a ideia, discutia através da sua charge. Eu sempre explorei. É um trabalho muito importante. Eu sempre explorei as coisas atuais, né? Apesar disso também que eu mexia com futebol, né? Vamos dizer, cara, tem coisas que eu sempre mantenho minha linha, porque é mais futebol, humor popular, né? De cotidiano, e exatamente o que eu mais me identifico era a charge política. Mas eu sempre mantive uma linha, eu sendo mesmo editor do que eu fazia, o próprio editor do que fazia, e mantive essa coerência de nunca entrar na vida pessoal de ninguém. Vamos dizer, o lado sempre foi político, por isso que até hoje a charge é respeitada, né?
Vamos dizer, o pessoal tem um maior carinho pelo que eu faço, nunca danificar. Teve uma coisa, um acontecimento uma vez, que realmente aconteceu de algum fanático, né? Logo no começo. Tentaram bagunçar, mas já deram, vamos dizer, logo no começo já deram tiro, fizeram muita coisa para poder me intimidar. E eu mantive, exatamente, tem que ter coragem, né, para fazer a coisa e ter dignidade e respeito pelo que você está fazendo. Paixão pelo que faz, né? E gostar e ter amor pelo que faz, que é importantíssimo. Maravilha. Regis, fala um pouco da tua história pessoal, de família e que deu essa sustentação profissional a você. Eu acho que eu casei, vim morar aqui. Também, vamos dizer, foi muito importante casar com uma pessoa, ter uma esposa também, que ela tinha consciência social e política, participava de tudo comigo também, e até ajudava no trabalho, né, no trabalho de arte, do que eu fazia aqui no ateliê. Era uma pessoa foi muito importante na minha vida, e ela, pela mãe que foi, e criava, vamos dizer, criamos, os meus filhos nasceram aqui, ela... tanto mãe de cuidar dos filhos e me ajudar, né? No trabalho. E ela sempre dizia que, meu filho, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos se chama educação. Formar eles, que era o objetivo da gente. E ela tinha um sonho de ver a filha dela doutora, né? E sendo professora de uma universidade, podia ser estadual ou federal, principalmente federal. Hoje, meu filho tem 3 formaturas, é um design gráfico profissional, já vive há 5 anos independente, já casou, vamos dizer, tem o trabalho dele, graças a Deus está bem, está dando conta do recado, é um bom profissional, um bom caráter, é isso que é importante para um profissional, certo? Além de ser muito bom no que faz, tem que ter um caráter, né? Porque é do seu trabalho, da confiança que as pessoas têm com você, que você se desenvolve melhor, né? E minha filha hoje é professora concursada de universidade federal, de 2 universidades, está praticamente escolhendo para qual é que entra, qualquer, entendeu? Com doutorado, terminou um mestrado com 26 anos e um doutorado com 30 anos. 30 anos ela já tinha um doutorado, já era doutora, né? E hoje ela está aí colhendo o que ela plantou, o que a mãe mais queria, o que a gente queria, tudo construído aqui do meu trabalho, do trabalho nosso de arte, né? Vivendo disso. Também eu me sinto assim, muito gratificado, assim, honrado por ter conseguido, graças a Deus, né? O feito, tanto se ela estivesse aqui comigo, tivesse, felizmente, está no céu, né? Deus a chamou, mas ela estava feliz da vida, vendo que tudo deu certo como ela queria, né? E eu continuo, vamos dizer, meus filhos já criaram asa, vão viver, um já está vivendo a vida dele e a outra já vai assumir a dela, né? E eu vou continuando com o meu trabalho até onde os braços, as mãos conseguir, e a vista, e o quanto eu puder desenhar, que eu adoro, amo o que eu faço, vou dando continuidade para isso, né? E só tenho a agradecer à arte e a Deus. O nome dele? Sim, é Felipe e ela Raíssa, né? E o mestrado e o doutorado de Raíssa foi sobre charge. Ela é doutora, mestrada e doutora em pesquisa de charge. Ela entende teoricamente mais de charge do que eu. Cientificamente. Eu sou como diz assim, um operário praticamente, e sei para ela, né? Eu faço, eu crio, mas ela quem entende o lado científico da coisa. Eu ainda vou ver o trabalho dela, ontem eu estava olhando aqui, pesquisando, e eu ainda vou baixar o trabalho dela para dar uma vida. Régis, para as pessoas que ainda não dominam, não entendem esse universo da charge, do cartoon e da caricatura, você poderia comentar um pouco sobre essas 3 vertentes, por gentileza, para que as pessoas que nos assistem entendam um
pouco mais sobre esse trabalho? Geralmente, o chargista, ele domina as 3 categorias. Quase 100% faz isso, entendeu? Principalmente os que, como eu disse, os que se dedicam mais em pesquisar, em estudar e participar e ser politizado, né? E estar atualizado. O que fica mais fazendo caricatura, às vezes o cara tá fazendo outra coisa e tal, e você acomodou só fazer aquilo ali, isso aí tem outros, uns que fazem isso aí. Mas para tudo, é como todo artista, né, vamos dizer, o lado da charge, a charge é como se fosse um poeta, um repentista, um compositor, porque é trabalho de criação, né? Um trabalho de criação. É uma arte que você tem que criar. Você cria o que não existe, né? Você vai fazer existir. Então, são pessoas que têm esse dom de criar. Aí é o lado da charge, entendeu? O cartoon é um trabalho, vamos dizer, o cartoon é contando história, entendeu? Contando história, ou seja, as tirinhas, né? Porque charge geralmente é política. E a caricatura, você caricatura qualquer coisa, não é só pessoas, você faz caricatura de animais e objetos, tudo pode ser caricaturado. Ok. Regis, fala um pouco da tua relação e aproximação com outros artistas de outras áreas. Olha, eu tenho uma afinidade muito boa com muitos artistas, principalmente com o pessoal, todos, né, ligado à cultura, que eu sempre fui uma pessoa participativa, eu sempre estive no meio cultural, vamos dizer, no meio, principalmente movimentos culturais políticos, né, de lutas, né, e continua até hoje. Então eu tenho uma amizade muito boa, muito grande e muito respeitosa por eles, pelos grandes artistas daqui da terra, da Paraíba, né, até de fora também, como eles por mim, entendeu? Pela a questão dos engajamentos, pelas lutas que a gente continua tendo, porque a arte não é fácil de viver de arte num estado onde ainda, vamos dizer, muitos estados se preocupam mais no lado da política, né? Vamos dizer, o pessoal quer, vamos dizer, onde as pessoas se dão bem, muito bem, ficam ricos, milionários com a política, então ele não tem interesse muito que desenvolva o lado cultura, da educação, porque, e por isso que a gente vive essa briga interna, né? Vamos dizer, sempre, o artista vai sempre confrontar com as questões políticas por causa disso, porque o político sobrevive da questão, a maioria, quase 90%, quase 100%, de alienações das pessoas, vamos dizer, de oportunismo, de malandragem, de compra de voto, isso, aquilo, outro. Então, se as pessoas se educam e ficam muito mais inteligentes, muito mais defendendo os seus direitos, então a coisa fica muito mais difícil para eles. Então, é aquele lado. Fazer pouco por cultura e por educação para poder conseguir levar os benefícios, né, dos oportunismos, aparecer melhor para eles, né? O lado fica bem mais barato. Regis, como é que você se sente sendo reconhecido no teu trabalho? Ali, o Regis, o profissional, o teu trabalho ser reconhecido pela universidade, pela academia, como a gente chama, pelos estudos acadêmicos, pelas escolas e pela sociedade em si. Como é que você absorve toda essa energia? Olha, eu me sinto assim muito gratificante demais, né, para o artista, porque o artista porque todo artista quer ser reconhecido, e se não tem todos, né, porque se não for, não adianta você estar numa coisa fazendo que ninguém não está dando valor e respeitando o seu trabalho. Então eu me sinto privilegiado, eu agradeço demais, vamos dizer, meu trabalho, por ter essa facilidade de comunicação, das pessoas entenderem, né, porque a charge tem esse lado bem popular. E me sinto honrado, eu já recebi a medalha Cidade de João Pessoa, estou recebendo a medalha Augusto dos Anjos, são as maiores encomendas, uma da cidade e outra do estado. Já meu trabalho já é mestrado, doutorado, vários alunos terminaram o TCC
comigo, usando as minhas charges. E o que eu tenho de dizer é que eu estou muito grato, eu sou muito feliz por a população da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, e até o Brasil, porque até fora daqui, São Paulo, Minas Gerais, Natal, também já terminaram, né, com mestrado, com doutorado sobre o meu trabalho. Então, eu tenho que agradecer a João Pessoa, Paraíba, Brasil. E até o mundo que chegou também lá fora do mundo, ainda recebo mensagem que o pessoal elogiando as charges que chegaram lá e vira e manda os e-mails. E eu achei isso aí, eu sou muito feliz. Houve até uma questão relacionada a esse ponto, né? Eu li alguma coisa, não sei aonde, não sei quando também, essa questão do trabalho do chargista, do seu trabalho ser reconhecido nacionalmente, que era só reconhecido aqui na Paraíba. E aí você tem a questão... Foi na Band. Desde a primeira charge, a número 1000 e a número 1500, que foi tão festejada. E aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Eu sempre, eu sou assim, bem movimentei bastante esse trabalho aí da charge. Eu fiz o aniversário quando completou 10 anos, quando chegou a 1000ª charge, a 1500 charge, hoje já vai quase 1600, né? Isso colocado aí na rua com 2 painéis altamente pesados, né? E quanto de tinta esse tempo todo, para chegar onde eu cheguei, com essa quantidade de charge, são quase 40 anos. Então, é uma coisa que, como eu disse, tem que estar no Guinness, né? Tem alguém que chegasse, tivesse esse jeito de colocar, que eu tenho tudo isso registrado, né? Tem que provar, e além da população tem matérias de jornais, livros e várias coisas e fotos, muitas, eu perdi logo no começo, mas eu tenho muitas fotos, toda contabilizada. Então, para mim é só felicidade, bicho. É você gostar do que faz e viver do que faz. Eu acho que por isso que o cara vive mais, né? Em relação à questão aos livros, fala um pouco dos livros que você até agora lançou. Eu já lancei 5 livros, né? 5 livros com recursos próprios. Que aqui ainda é engraçado. Para livro, no Brasil ainda é dificuldade, vamos dizer. O cara, para ele fazer um livro, cara, muitas pessoas que fazem livro, vamos dizer, pagam o livro dele. Pagam. Isso é a dificuldade. Não tem apoio. Imagine um camarada como eu, que faz charge, que mexe com político, com governador, com prefeito. Então eu tive dificuldade aqui com gráficas, com editoras se negando a fazer o meu livro. Vamos dizer, é como se você estivesse numa província, quase uma coisa provinciana. Vamos dizer, as pessoas ficam assim achando, olha, se eu fizer teu livro, o prefeito não pode não gostar, o governador pode não gostar, tem aquele... Vamos dizer, eu prefiro não fazer porque eu vendo mais para ele do que eu só vou vender para você agora um livro. E para eles, muita coisa. Então, chega a um ponto de dizer isso na minha cara. Então, a dificuldade foi grande, mas eu fiz. Eu fiz o primeiro livro no fundo de quintal, praticamente, numa gráfica na casa de um camarada. E os outros foi fazendo mesmo, juntando dinheiro e chegando, indo, pedindo, fazendo de tudo. E muitos amigos também chegaram a ajudar. E consegui fazer esses 5 livros, né? E foram bem vendidos. Eu fiz um lançamento, acho que me emociono, que o primeiro lançamento que eu fiz no Barzinho do Baiano, esse já foi o 3º livro, eu vendi 100 livros, a fila 100 livros no lançamento. Tem muitos escritores de nome que não vendem no mesmo dia. Isso aí, eu vendi no mesmo dia. No segundo lançamento, vendi 150 livros. Isso é coisa rara, entendeu? Para a pessoa... Tem charge minha, agora há pouco... Isso num local não muito tradicional e adequado, entre aspas, para se fazer o lançamento. É isso aí, num bar aberto, nos bancários, no barzinho, mesmo coisa, né? No bar do Baiano. O bar do Baiano, dois lançamentos que até o dono hoje do bar comenta, Regi, aquilo foi incrível. Não tinha canto, vou dizer, era gente e fazer fila mesmo, compraram com força. Eu tenho charge minha que chegaram são 2 charges, né? Quase 3.
que 2 chegaram a mais de 1 milhão de visualizações no Facebook. Que é né? muita coisa. 1 milhão, quase 1 milhão e 400 as duas. Teve outras que chegaram a quase 800, outras 600. Vamos dizer, é coisas que quando tem de acontecer, vamos dizer, quando cai na graça das pessoas, não tem como impedir. Isso demonstra a qualidade do seu trabalho, o profissionalismo do seu trabalho, né? E tem uma mensagem forte, né? Uma identidade com a população, com as pessoas, né? Então existe esse diálogo do teu trabalho com as pessoas. Pessoal, eu acho que o tempo, né, vamos dizer, ajudou muito. Acho que já... Regi, em relação aos recursos materiais que você utiliza, principalmente o papel, já que há uma questão relacionada à preservação da natureza, e aí a gente já está falando de uma coisa mais ampla, né? Toda essa luta que existe em relação à preservação da natureza, como é que você lida com essa questão do teu trabalho envolver uma matéria-prima tão importante que se tornou tão debatida e que hoje até está deixando de ser usado por muitas empresas e pessoas também? Muitos artistas estão fazendo tudo na base do computador, né? Eu não cheguei ainda a esse ponto, ainda estou ainda primitivo, né? E me identifico bem, né? Esse menino faleceu agora, eu digo menino, mas um camarada bem antigo, na charge, na caricatura, vamos dizer, o tal do Paulo Caruso, que é irmão de Chico Caruso. Eles, numa reportagem deles recente, eles falaram que não surgiram ainda do desenho ainda no papel, não estavam ainda ligando muito para o computador. Então, é a mesma coisa minha, eu sempre falo. Regi, em relação aos recursos materiais que você utiliza para desenvolver o teu trabalho, especificamente em relação ao aspecto do papel, já que há uma consciência não só nacional, brasileira, mas no mundo inteiro, essa preocupação da preservação, do uso do papel. Como é que você enxerga essa questão mesmo? Olha, claro que eu sou um defensor da natureza, né? Que a gente, apesar de muitos artistas já estar partindo para o lado da tecnologia, trabalhando na informática, no computador, os trabalhos, eu ainda não me identifiquei com esse tipo de trabalho, primeiro porque eu não sou muito, assim, não trabalho muito com a tecnologia, né? Eu sou mais fazer pouco artesanal mesmo, no papel mesmo. Eu gosto de fazer no papel, depois eu escaneio, fotografo. Apesar que tem outros artistas também, chargistas também, que eu escutei, assisti uma entrevista do Chico Caruso e Paulo, que até faleceu agora há pouco, o Paulo Caruso, e eles comentando sobre isso, que ele e tem outros artistas que ainda não tinham entrado no lado da informática, da tecnologia, entendeu? Porque geralmente, quando um camarada se dedica muito a fazer o lado no computador, ele vai esquecendo de trabalhar o papel, entendeu? Assim, quando ele for pegar o papel, ele já não sabe mais dominar, não sabe mais desenhar. Isso acontece, meu filho desenhava bem para danado. Hoje ele só de tanto trabalhar no computador, ele não sabe mais desenhar, ele não desenha. Porque se ele for desenhar, ele não domina, você vai perdendo. Porque tudo você tem que estar praticando para poder, né, fazer legal. Então é esse lado, e eu me identifico muito com o desenho ainda desse jeito que eu faço, entendeu? Eu me sinto mais à vontade. Aí é por isso que até agora eu não parti para esse lado, porque eu acho que vai demorar muito eu entrar nesse lado aí da informática aí, em termos de desenhar no computador, entendeu? Porque é onde eu domino melhor e me sinto mais à vontade ainda usando o papel. Essa questão relacionada ao teu trabalho, Regi, de que forma você preserva o teu trabalho? Existe um arquivo onde você deposita todo esse material produzido até hoje? Tudo é guardado, tudo eu tenho o material. Eu não gosto de jogar nada que eu faço fora. Apesar de ainda eu fotografo, ainda eu escaneio tudo, mas eu ainda guardo o original, sabe? Tem muita coisa guardada, muita mesmo. Desde os primeiros, eu tenho a primeira charge que eu fiz para jornal, ela ainda guardada. Você tem seu acervo, né, pessoal? Tenho sim. Está guardado, está tudo guardado, sim, tudo guardado. O que você pretende fazer com esse acervo futuramente? Não, isso aí Qual é a tua ideia? Se manter, eu tenho o meu sonho e a minha vontade é transformar isso aqui num museu aqui, da charge, da caricatura.
E isso aqui ser um espaço para lançamento de livros. Pública. Isso aí já é, e eu quero que seja mais divulgado ainda. Mais intenso, entendeu? Né? Então é isso que eu estou me preparando para fazer esse negócio aqui. Aí com isso, convidar artista para expor aqui, lançar livro, entendeu? É um sonho que eu tenho que Deus quiser, se Deus quiser, eu vou torná-lo em realidade. O que é que falta? O que falta é o poder público chegar perto, ter consciência desse meu trabalho, né? Quer dizer, não achar que é só crítica, que a gente, isso aqui é cultura. E segundo, também existe empresários aqui que deviam chegar mais perto do artista e num projeto desse, ganha todo mundo, entendeu? Isso vai ser uma coisa boa para a educação, para a cultura. Então só está faltando isso. Chegar, porque eu só com as minhas condições fica muito mais difícil, né? Já tem um espaço, então fica fácil se alguém chegar e ajudar e querer fazer também o negócio existir e acontecer. Um apoio público ou privado seria o público ou privado seria muito interessante. Esse museu, esse memorial que você sonha em querer fazer, de preferência aqui, nesse local. Começou, né? Que aqui tem história, né? Depois de tantos anos, Regi, criando arte, idealizando aí seus trabalhos, seus projetos, diga-se de passagem de qualidade, qual é a chave que você considera mais importante, ou que você gosta? Se é que existe uma. Olha, eu em termos de fazer charge, eu me identifico muito com a charge política, né? Considera a mais importante da sociedade? É uma coisa que eu me identifico mais, com a charge política, o humor político, vamos dizer, o que acontece, né, todo dia o que acontece alguma coisa, em termos políticos, eu gosto de fazer a charge, me identifico mais com isso aí. Aí depois vem o futebol, para brincar com aquele negócio todo, mas a política é onde eu me sinto bem. Criou sua identidade nesse sentido? Certo. Que mensagem, Regi, você daria às pessoas que estão nos assistindo, que caso se interessem em ser um chargista, um cartunista ou um caricaturista? Principalmente as crianças e os jovens. Eu acho que tudo que quem tem um dom artístico, pode ser um músico, pode ser um chargista, pode ser um artista plástico, da cênica, qualquer cultura e arte, eu acho muito importante ter um incentivo de as pessoas descobrirem o talento mais cedo, né, principalmente as escolas, e dar um apoio, bastante apoio para o desenvolvimento melhor dessa criança, dessa pessoa. Quanto mais cedo começar, melhor, para poder ser um grande profissional, porque vai gostar do que faz, então vai ficar bem melhor para a pessoa que com essa arte que tem, né, a tendência artística. A charge como ferramenta socioeducativa e cultural para a sociedade, na sua visão, a importância dela. A charge é usada até hoje, é usada em concurso público, no Enem, já era usada no vestibular, antigamente vestibular, hoje é Enem, em concurso. Sempre a charge hoje ela tem um espaço muito grande, além de já vir tendo nas mídias, né, e hoje já tem a questão das redes sociais. E a charge é uma linguagem fácil, uma linguagem de fácil compreensão, né? E é irônica, é uma coisa engraçada, né? Para as pessoas se identificam, gostam de humor. O povo brasileiro é um povo que sofre, mas um povo que gosta de rir. Regi, bem rapidinho, qual a sua visão sobre a questão dos arquivos, museus, memoriais, centros de documentação, fazer esse trabalho de preservação da nossa história? É muito importante, rapaz, tem que existir isso aí, porque isso aí é onde guarda toda a história, vamos dizer, da memória, né, da cidade, do país, tem que existir isso aí. Isso aí é uma coisa que nunca deve ser apagada, isso tem que sempre existir. Eu acho que um estado, qualquer coisa sem memória, já está dizendo, não tem história, né? Daí esse seu sonho, né? Claro. De querer fazer um museu, né? É isso aí. Pronto. Agora, gente, para encerrar, uma mensagem aí para o nosso público que nos assiste. E de antemão a gente já agradece a sua disponibilidade em ter recebido o Quórum Arquivista. Eu, Marlisson, o Nélio. Eu quero agradecer primeiro a vocês, né? Principalmente isso aí já
esse trabalho de divulgação, né, de incentivo, que não deixa de ser isso aí, muito, que só fico muito grato. E esperar que as pessoas gostem aí do nosso bate-papo aí, né, mostrando a história de como tudo começou. E agradecer a vocês e às pessoas que vão assistir o vídeo. Ok, obrigado a todos.